Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. O bom humor das bolsas internacionais, especial dos Estados Unidos, né? S&P aí subindo cerca de 3% hoje, né? Superando aquela resistência importante, a gente vai falar sobre isso. Contagiou o mercado brasileiro, né? Ibovespa subindo 1,3%, retornando para a região dos 98 mil pontos, tá? E o que movimentou de fato o mercado norte-americano? Expectativa, né, com relação à temporada de resultados. Começou a temporada de resultados semana passada, né, nos Estados Unidos, ganhou força essa semana com bancos e outras empresas, e o mercado estava bem pessimista com relação aos resultados, né? Por quê? Aumento da inflação, pressão de margens, aí redução de lucro. Basicamente seria essa tese. Tanto que os preços descontaram bem, né? Primeiro semestre do mercado norte-americano foi horroroso. E o que aconteceu? Muitas empresas estavam com múltiplos baratos, né? Em vista dessa expectativa de resultados ruins, tudo isso. E o que a gente vem observando por enquanto, tá? Por enquanto. Resultados fracos, sem dúvida nenhuma, são resultados fracos. Em relação às comparações anuais, trimestrais, sem dúvida nenhuma, mas não tão péssimos, né? Fracos, mas não péssimos, ou seja, bem próximo do esperado, né? Então, vem se cumprindo a expectativa de resultados fracos, mas se você observar os múltiplos atuais de algumas empresas, e eu não sei, tá? Eu não cubro o mercado norte-americano, não sei qual que é a empresa, não entendo o mercado norte-americano. A única coisa que eu opero é S&P, né? E porque você entende um pouquinho de política monetária, dá para fazer. Não me pergunte quais empresas, quais são, quais não são, né? Trago isso dessas observações que eu venho lendo em sites, essas coisas, mas não entendo o mercado norte-americano, tá? Estou dizendo que eu li. Então, isso atraiu, mas sem dúvida nenhuma, os múltiplos atrativos foram o principal ponto. E aí, você tem naquela questão de risco-retorno interessante. Mercado voltando para suportes importantes, múltiplos interessantes, risco-retorno compensa. Então, abre espaço para uma recuperação. E aqui vem acontecendo a mesma coisa. Essa semana, né, amanhã, começa a temporada de resultados do Brasil. Começa com Home, eu não sei se é antes ou depois do mercado, e tem VEG, dia 20. Geralmente é antes do mercado. Geralmente. E desde sexta-feira, quinta, sexta, hoje também, eu pelo menos venho recebendo diversas prévias de resultados. E o que mais me chamou a atenção, assim, e acho que chamou bem a atenção do mercado, foram os bancos, setor financeiro. Lembrando também, né, que os bancos os bancos e as commodities são as portas de entrada do investidor estrangeiro. Então, você vê as prévias, sem dúvida, os resultados serão pressionados, né, em vista de aumento de provisão, né, inadimplência, isso deve pegar, a qualidade do resultado dos bancos deve ser ruim, mas no múltiplo atual, o risco-retorno é interessante. Então, você vê os bancos liderando mais um dia a ponta positiva do mercado. Nessa mesma lógica de que múltiplos interessantes abrem espaço para um risco-retorno atrativo. Significa que é o melhor momento, os bancos vão superar a máxima histórica? Não. Significa que o preço está interessante e que vale a pena, né, trazer um posicionamento e esperar para ver, né, o que vai acontecer, porque existe uma probabilidade interessante de um risco-retorno atrativo, né? O risco que você tomar nesse momento compensa. O retorno, ninguém sabe. Se a gente soubesse, né, colocava 100% do capital em uma ação e tá lindo, né, porque você já sabe o retorno. Mas o que a gente sabe é o risco-retorno tá interessante, o risco tá interessante. E a expectativa de retorno para os bancos tá razoável, né? Por exemplo, Banco do Brasil, Itaú deve entregar um bom resultado, o Banco do Brasil deve manter essa linha de bom resultado também. Essa questão do risco-retorno que a gente sempre bate na tecla.
tá? Então, isso movimentou, né, as bolsas em geral, nessa questão de múltiplos atrativos. Também, não podemos esquecer, Petrobras voltando para a região dos R$ 29,00, petróleo subindo mais 1%, a Petrobras anunciou redução de 5% no preço do preço da gasolina, tudo, mas assim, é algo que, assim, o preço do petróleo também é um ajuste, né? Teve um ajuste, não impactou a empresa, acho que se tivesse uma intervenção feroz, aí ok, mas não foi, foi algo natural do preço do ajuste do petróleo. Então se ajustou, beleza, a empresa segue aí, firme e forte, tanto que acompanhou o petróleo hoje. O petróleo subiu 1%, o papel subiu também aí, subiu mais, né? Subiu 2%, voltou para R$ 29,00. Enquanto isso, Vale fechou meio que no 0 a 0, junto com o minério de ferro, que está nem no 0 a 0, e essa noite vai ser importante porque nós temos a prévia, né? O resultado operacional, né, de Vale desse segundo trimestre. Expectativa é para um resultado ruim, isso, né, já vem refletido no preço, né? Então, vamos ver. Se tiver alguma surpresa positiva, o papel pode dar uma estilingada legal aí junto com o minério de ferro. Se ainda a gente tiver uma notícia boa da China, que hoje tem o Banco Central chinês, vai fazer o ajuste da taxa de 5 anos, de 5 anos, que é o financiamento imobiliário. Então pode ter uma mudança aí nessa taxa hoje à noite e pode influenciar positivamente o minério de ferro. Aí, se tiver um resultado um pouquinho não tão ruim, né? Se for um péssimo resultado, aí o papel vai seguir em queda, mas tá muita coisa ruim em relação à produção da Vale que está no preço. Então vamos ver como é que vai ser nessa mesma questão, né? No risco-retorno, a gente até comentou ontem sobre o posicionamento de Vale. Beleza? Então, basicamente foi isso que movimentou o mercado. Tranquilo? Então, vamos entender aqui. Deixa eu colocar primeiro o S&P e a gente vai começar a falar um pouquinho dos gráficos, tá? O S&P, vamos semanal para o diário, começar, né? Respeitou, né, esse fundo aqui que foi marcado no finalzinho, essa região aqui, né? A gente pode, essa aqui, ó, tá vendo? Aqui é o começo do ano passado, né? Comecinho do ano passado. Então respeitou a abertura do ano passado aqui, né? Foi um ponto importante que o S&P respeitou. A questão ainda está em forte tendência de baixa, né? A gente pode observar. Só que se efetivamente romper nessa semana, fechar a semana acima desse 3.920 aqui, 3.910, anula, né, interrompe essa sequência de topos e fundos descendentes, né, não significa que vai anular a tendência de baixa, né, para anular a tendência de baixa de curtíssimo prazo, precisa voltar acima desse 4.200, o que eu acho pouco provável, mas abre espaço para um repique um pouquinho maior, até o 4.000, 4.100, e aí pode oferecer, né, aí aqui oferece teoricamente uma nova oportunidade de venda, né, porque é retorno para as médias, mas o que é importante se realmente romper aqui o 3.900? É que a gente vai encontrar pelo menos um fundo. Porque o que vinha sendo sinalizado para o S&P é que era para cá, perder esse 3.600 para 3.500, 3.000 e pouco. Pelo menos agora a gente consegue entender que tem um fundo aqui, né? Vai ser bem importante o fechamento dessa semana. Então a gente teve, que eu falei para vocês, uma junção, né, de um mercado que voltou para os níveis lá de 2021, papéis que recuaram muito mais do que isso, né, um ajuste do movimento de alta e abriu espaço para uma recuperação. Beleza? Aqui o Ibovespa, então nessa mesma toada, assim, né? Só que a situação um pouquinho, né, econômica um pouquinho pior, eu acredito, né? Na verdade, bem pior, né, com relação ao mercado norte-americano, né? Aqui a gente tem o seguinte, o Ibovespa voltou para um suporte bem importante, né, desse 95, 93 mil pontos, e está em busca de um repique. Mesma situação, ainda está em tendência de baixa, né, no curto prazo, no curtíssimo prazo está em tendência de baixa, assim como o mercado norte-americano. Só
vai anular esse sinal acima dos 103 mil pontos. E me parece pouco provável, né? Então, se abrir espaço para essa recuperação, 100 mil, 102 mil pontos, faça uma parcial bem importante. Então, nesse momento, o que o mercado tem que fazer? Fechar acima dos 99 mil pontos. Que é o que? Se consolidar acima das médias aqui dos 60 minutos, né? Fazer esse mesmo movimento e atingir os 100 mil pontos. Beleza? Essa é a ideia, né, do mercado. E aí, sobre papéis, empresas descontadas em setores interessantes, né, eu mais uma vez destaco aí Iguatemi, né, a gente comentou, deixei lá para vocês lá no Instagram, lá, recomendação de compra aí, passando dos 18,60, 18,70, ontem abriu essa oportunidade. Quem, né, se eventualmente fez uma parcial aqui, ó, para zerar o risco, show de bola, fez uma parcialzinha aqui de 4%, bem interessante, já zerou o risco da parcial, mas eu acredito pelas expectativas, por tudo que o papel, a empresa tem de expectativa de resultado, e o múltiplo ainda está bem interessante, e o papel não está em tendência de baixa, está lateral, acredito que ainda tem chance de romper esse 19,80 aqui e buscar esse R$21. E aqui é um ponto para fazer uma parcial. Se você não fez aqui, que é o recomendado, ou atingiu aqui, você já subiu para o seu preço de entrada, enfim, sei lá. Aqui era uma parcialzinha para ser feita. Caso não fez, enquanto acima dos R$18 está tranquilo, a ideia é romper esse 19,70, 19,80 e buscar os R$21. Beleza? A gente falou de Vivara também, falei pessoal, essa região aqui é um ponto de suporte importante. Mais uma vez mostrou a força compradora, então eu mais uma vez reforço para você, se você quiser fazer uma entrada nesse 20,60, 20,60, 20,50, 20,70, acho um ponto muito legal para Vivara. Ontem eu expliquei bem, empresa que está consolidada no setor, ganhando market share, tem bastante caixa, enfim, empresa segura, né, para se posicionar. Segurança também equatorial nesses níveis eu gosto bastante mesmo, beleza? Então, vamos, destaques do dia, né? Os bancos. Bradesco, na mesma ideia que está num preço, um múltiplo atrativo, né? Esses múltiplos aqui bem atrativos. Fez um repique. Aqui, teste da média móvel de 21 é um ponto de parcial, então fica ligado aí nesse 17,40, 17,60. Se não conseguir romper, faça uma parcial. Ah, mas é curta. Faz uma parcial. Né, faça a parcial aí, já se provou bem aqui que as parciais são bem importantes, tá? Santander também, né, fez Santander, né, Itaú, mesma situação, né? Papéis, um setor que tem um múltiplo bem interessante e com expectativa de resultados, sei lá, você se posicionar em bancos nesse cenário é uma boa alternativa, é isso que eu quero dizer para você, né? Então é isso. E assim como o Banco do Brasil, né, lá nos R$33, aqui é um ponto para fazer parcial, tá? Aqui eu particularmente vou fazer uma parcial se não conseguir romper. Não conseguir romper, faço uma parcial tranquilo. E voltou para R$33, compra mais uma vez, né? Como a gente explicou ontem na carteirinha dos bancos, tudo certinho. Beleza? Bom, Petrobras na luta, aqui é o ponto, né? Se você está comprado em Petrobras, seu stop segue, né, nesse 26,90, segue por aqui. Se romper, abre espaço para voltar para os R$31, R$32,60. Beleza? Vale. Tá no ponto. Se perder 66,60, alvo para o fundo marcado lá no finalzinho, fim do ano passado, né? Essa faixa aqui do 63,60. Não tem muito caminho. Agora, se abrir o dia, né, com um gap rompendo de R$71, abre espaço para voltar para 74,75, faça parcial por aqui, né? A ideia da compra desse candle de reversão foi nessa ideia, né, de um repique, né? E o risco retorno estava bem interessante. Se perder 66,60 amanhã, tchau posição. Beleza? Que mais que foi destaque? Hoje a gente teve como destaque de alta Embraer, né? Embraer
né, anunciou 28 novos pedidos. Opa, Embraer. 28 novos pedidos, então a empresa deu um respiro. Não foi fechar o gap dos R$10, mas está perto de um suporte importante. Está difícil, né? Tendência de baixa, já subiu bem. Se você comprou Embraer, alguma coisa nesse sentido, faça uma parcela aqui nos R$13, tá? Marfrig, eu particularmente não vi nada, mas a empresa está num ponto importante. A gente até comentou esse 11,60, né? E deixou um sinal que eu gosto bastante, que é o seguinte: o papel tenta perder um fundo importante e volta com volume acima da média. Eu gosto muito desse setup, porque você tem um fundo marcado, que era um fundo importante, então você tem realmente um fundo importante marcado, e você tem uma 1:1 com volume forte. Então, eu não vi nada, a última coisa que eu vi foi revisão para baixo de resultados. Chama bastante atenção, sim. TOTVS se recuperando aí um pouquinho, o pessoal isso aí que eu tô te falando, múltiplos interessantes, para o pessoal se posicionando para o resultado da empresa. Em falar em resultado, prévia de resultado, prévia operacional de Cinca, pelo que eu estava lendo, o pessoal lá do Credit Suisse falando, foi uma belíssima prévia de resultados. Eu tô particularmente comprado nesse 16,30 aqui, né? 2% da carteira está nesse 16,30. Não vou aumentar, não tô tão seguro com esse setor, mas, né, meu stop segue baseado na confirmação da perda desse 15,50. Se perder esse patamar aqui em fechamento diário, eu encerro a posição. E se voltar para 17,20 aqui e não romper, eu subo o stop para o meu preço de entrada e deixo. Né? Não pretendo aumentar a posição. Se deixasse um candle de reversão com volume acima da média, até pode ser. Mas a prévia de resultado foi bem boa. Né? Foi bem boa mesmo. Tá? Dos bancos, né? BTG, essa região aqui dos R$21 é ponto para o BTG. Bate aqui é compra, volta aqui é parcial, tá? Enfim, mas beleza, a gente colocou um pouquinho mais de Bradesco lá, tal. Do lado negativo, Odontoprev, caramba, que pancada. Isso faz tempo que eu não... Odontoprev, a última vez que eu mexi em Odontoprev foi em 2019, esse OCOI aqui. Papel perdendo mínima atrás de mínima. Eu prefiro me posicionar em equatorial, alguma coisa do setor financeiro, alguma coisa do setor elétrico. Edux, né, na luta aqui para romper essa... Tá nessa congestão, né, entre as médias 21,72. Eu gostaria de me posicionar no setor porque tem muita coisa barata, né? Por exemplo, Edux, mas não tenho coragem não. Fleury, eu acho que hoje vai ser julgado, né, as coisas lá com Hermes Pardini. Gosto da empresa, mas fechou feio, né? Perdendo as médias. Se deixar para trás esse R$15, vai dar esse call aqui. Ficou estranho. Não ficou bonito, não. Da mesma forma que se fechar com candle positivo aqui, abrir com... Enfim, se você está comprado em Fleury, muita atenção a esses R$15, tá? Só fique esperto nesses R$15 que não fechou bonito, não. Beleza? Acho que é isso de destaque, né? De destaque blue chips e tal. São esses os destaques que eu tenho a falar para vocês. Beleza? Vamos falar um pouquinho do dólar? O dólar deu uma boa voltada hoje, né? Foi difícil hoje o dólar, tá? Tá no mesmo topo. Só já pegar aqui o ajuste. 420. Ajuste 420. Beleza, vamos lá para o nosso gráfico do dólar. 420, a doleta. Por que eu digo que foi difícil hoje? Aqui, né, abriu com setup para vender, né, abaixo aqui da abertura, ficou brigando aqui na abertura nesse 25 com 30, aí vendendo, pegava stop, vendia, pegava stop, aí rasgou, ficou acima da abertura, ficou acima do ajuste, o MACD vendido. Aí vendeu uma, pegou stop, vendeu duas, pegou stop. Bom, vendi duas vezes aqui acima do ajuste, né? Mas o MACD estava bem vendido ainda, numa divergência forte.
falei, pô, né, aqui nesse 40 aqui, né, tomei bastante stop nesse 38,40 aqui. Falei, bom, deixa quieto, não vou fazer mais nada, vou esperar o movimento, entender o movimento. Fez isso aqui, ó, na cara. Caiu 40 pontos na cara, assim, plá. Falei, bom, agora é esperar um repique. E aí, fez. Voltou aí, né, perto do 21, 20, né, cheguei aqui, ó, essa região aqui, 21 e 20. Aí, beleza. Aí foi pra cá, aí deu pra pegar esse movimento. Mas, olha, foi muito complicado hoje. De verdade, era muito complicado. E aí, né, como a gente pôde observar, o dólar tá fechando bem próximo da máxima, acima do ajuste. Mesma situação, tá? Fechou bem comprado. Se o dólar voltar aqui perto do ajuste, né? Ou aqui mesmo, né? 26 com 20, nessa região aqui, né? Que a gente vem comentando aqui, 30, né? Se voltar para esse 30, 25 ou o próprio 20, essa faixa aqui, né? Essa onde 25 especial, 25 com 20. Se voltar para cá, mostrar força compradora, ainda está em tendência de alta. Então, é buscar uma compra, stop abaixo do ajuste, né? Alguma coisa nesse sentido, né? E tentar levar para o fechamento do gap, né? Lembrando que a gente está no esse 35 com 34, 35 com 40 é uma resistência bem importante mesmo. Se abrir abaixo do 20, é tentar fazer a mesma situação de hoje, tentar ficar vendido abaixo da abertura em vista do início de uma nova tendência, que no caso é uma tendência de baixa, tá? Se abrir lá para cima, no 60, né? Vou abrir aqui, fechar o gap do dia aqui, esperar um pullback para comprar, né? Esperar um pullback para comprar. O MACD vai estar bem esticado mesmo, tá? Então espera um pullback para comprar. Então a ideia para amanhã é compra. A ideia é compra na abertura. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Um grande abraço e até mais.